Fala aí, meu caro nerd. Imagine só, você e seus amigos sentados no sofá para assistir aquele filminho no final de semana. Mas, do absoluto nada, o filme lança uma lição atrás da outra sobre diversidade e ainda aponta o quanto você deve à sociedade atual pelo fato de ter nascido branco ou por ser conservador. Parece que todo filme agora vem com um manifesto. Diversidade e inclusão se tornaram palavras de ordem, às vezes soando tão artificial quanto o CGI ruim de filme B. Você já percebeu que hoje em dia, se um personagem não representa 7 bandeiras, 4 minorias e 2 preferências, ele não é bom o suficiente para certas produtoras? Mas, e se eu te disser que os melhores filmes sobre diversidade e inclusão, aqueles que realmente emocionam, questionam e transformam a sociedade, são justamente os que não ficam repetindo lacração e pautas em cada fala? Esses filmes são do tipo que constroem personagens reais, histórias com alma, onde a inclusão é natural e nunca força a barra. Ah, e antes que digam que eu tô problematizando, já aviso, aqui tá falando alguém que já assistiu uma porrada de filmes, seja de drama, ficção, documentário, ação, comédia, terror e por aí vai, e também, alguém que já cansou de ver seus universos favoritos virando campo de batalha de agenda política em vez de serem refúgio para a imaginação. Hoje eu vou te levar para dentro do que há de mais instigante no cinema. Os verdadeiros exemplos de diversidade, sem militância vazia, sem forçação de barra, sem papo de representatividade programada. Então se prepara, porque esse vídeo vai mudar alguns conceitos. E aposto que se você ficar até o final, vai repensar tudo o que acreditava sobre a inclusão nas telinhas. Será? Agora pensa comigo, por que filmes como O Senhor dos Anéis, que nem sequer falam a palavra inclusão, despertam mais empatia, conexão e identificação do que as últimas produções de Hollywood, onde a escalação do elenco é definida quase como num departamento de inclusão? Por exemplo, o que acontece com a Marvel e a DC atualmente, e olha que eu acompanhei fase a fase, é que ambas viraram laboratório de diversidade e marketing, e não de personagens autênticos. Se antes eu via um mutante com um baita dilema existencial e me colocava no lugar do personagem, pois sabia que ele estava lutando por aceitação ou pelo seu espaço na sociedade, hoje em dia, sinto mais como se estivesse sendo reeducado por influenciadores progressistas de estúdio. E a pergunta que eu faço é, será que estamos realmente evoluindo no debate sobre empatia, inclusão e respeito, ou só criando novas bolhas, novas caricaturas, e alimentando um ciclo sem fim de vitimismo e cotas através do algoritmo? Quantas vezes você, fã de Harry Potter, parou para pensar que a maior metáfora de preconceito não está em uma bandeira hasteada, mas em personagens como Hermione, sangues ruins, na segregação das casas e até mesmo no próprio Voldemort, obcecado pela pureza? E quem nunca se arrepiou com a amizade improvável entre anões, elfos e hobbits em O Senhor dos Anéis, ou com a força dos improváveis em As Crônicas de Nárnia? E mesmo diante disso tudo, será que não estamos ficando cegos para a verdadeira riqueza da diversidade, que é a mistura orgânica, não a obrigatoriedade cotista de escolha de personagens? Ele tem toda a razão. Então bora para nossa listinha de 5 filmes que mandaram bem falando de diversidade e inclusão. Esqueça qualquer coisa forçada. Em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, você tem um adolescente cego, Leonardo, lutando por autonomia, lidando com uma mãe superprotetora e descobrindo várias coisas sobre si mesmo. O tema da deficiência visual é tratado com respeito e humanidade, sem transformar o protagonista num mártir ou mito. O romance entre os dois garotos nasce de forma tão leve quanto natural. Não tem discurso, não tem bandeira, não tem aquela cena lacradora só para ganhar trend no Twitter. O filme é sobre se descobrir no mundo, seja qual for o tipo de mundo em que você viva. E sabe qual a melhor coisa? O filme emociona e faz muito marmanjo sair da sala pensando que ser diferente talvez seja só ser gente. Aqui está o tipo de representatividade que funciona. Algi Puma, um garoto com deformidade facial, encara o desafio de estudar numa escola regular. Em Extraordinário, não há glamourização da dor, nem vilanização de quem não entende sua diferença. O roteiro trata bullying, empatia e amadurecimento sem precisar ensinar o público a ser reeducado via panfleto. O arco de todos os personagens, inclusive dos colegas e da família de Algi, é realista e sutil, mostrando que a sociedade toda tem que amadurecer para que a inclusão aconteça. E o bom é que nesse filme não tem aquele papo de coitadinho, nem de paladino da justiça. Cada personagem é apresentado com suas contradições, dinâmica e características naturais. A mensagem fica muito mais profunda porque é humana, não protocolar. Green Book, O Guia, foi um filme vencedor do Oscar e não à toa bombou no mundo sem precisar de cartaz de protesto. O longa se passa em plena década de 1960, onde um pianista negro precisa cruzar o sul dos Estados Unidos com seu motorista ítalo-americano, vivendo situações de racismo brutais sim,
mas o roteiro nunca derrapa para militância panfletária. Pelo contrário, é a história de duas pessoas completamente diferentes, que se toleram, aprendem e viram quase irmãos no final da jornada. O bacana desse filme é que não tem mocinho perfeito, nem vilão unidimensional. O preconceito é mostrado como algo estrutural, mas ultrapassado, não como uma sentença para odiar personagens que erram. A empatia vem com o tempo, com muitos tropeços. E isso, meus amigos, é a vida real. Essa obra francesa deveria ser obrigatória para quem acha que inclusão se resolve com propaganda de banco e posts no Instagram. Em Intocáveis, um milionário tetraplégico e um imigrante problemático da periferia acabam se tornando por acidente melhores amigos. O filme é engraçado, é dramático e é absolutamente honesto em mostrar a relação entre diferentes classes sociais, normalizando a história de vida da pessoa com deficiência sem torná-la um instrumento de manipulação da audiência. O filme te faz rir, chorar, te faz pensar, na boa, o filme faz tudo, menos lacrar. E o resultado é muito mais poderoso, porque toca a consciência sem precisar espalhar slogans. Eu sou suspeito para falar, pois esse é o meu filme favorito dessa lista, então dá uma chance para essa obra que você vai curtir pra caramba. Esse é um road movie brasileiro protagonizado por 3 amigos com síndrome de Down. Sim, poderia virar uma aula de diversidade, mas não. O filme é divertido, tem aventuras, erros, acertos, e mostra que pessoas com deficiência querem o que todo mundo quer: viver em paz e ser feliz. O que faz esse filme ser diferente é que ele não cai no maniqueísmo que poderia fazer do trio um falso exemplo de superação só para inspirar normativas. O filme faz do trio gente como a gente, que faz besteira, que erra, que sente raiva, que ama, que sonha e aprende. No final, a gente entende que a diferença está nos olhos de quem vê. E que talvez, só talvez, o verdadeiro preconceito é transformar pessoas reais em estereótipos de representatividade santa. Esses filmes conseguem discutir profundamente os dilemas, desafios e alegrias da diversidade humana e apresentam uma alternativa potente ao discurso engessado das pautas identitárias atuais. Não é que militância não tenha lugar, é que quando ela é o foco, normalmente a arte vira panfleto. E nós já cansamos de panfletos. É verdade. Por que será que as histórias que mais marcam são as que jogam a diferença na nossa cara sem pedir licença? Talvez porque a vida não vem com asterisco de pauta, talvez porque o evangelho que eu creio fala de amar ao próximo, sem nota de rodapé, talvez porque as grandes narrativas nerds vivem nos ensinando sobre tolerância, amizade, redenção, aceitação, sem um personagem parar a cena para te dar uma aula de ética progressista. Marvel, DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Nárnia. Todos esses universos nasceram como espaços para a galera considerada fora da curva, os excluídos, esquisitos, os diferentões, e o que você sentia pela história e os personagens era empatia. Não obrigação de ter que aceitar. Os X-Men nunca precisaram de campanha publicitária do movimento LGBT para te fazer questionar o preconceito que eles sofriam. O Frodo é pequenino, frágil, mas vence por buscar laços, não rótulos. E as Crônicas de Nárnia são, por essência, uma alegoria cristã que exalta o acolhimento de quem ninguém queria ter por perto. Então, aqui vai o meu conselho, de nerd para nerd: desconstrua o checklist de inclusão obrigatória que as produtoras tentam implantar na sua mente, mas nunca feche os olhos para a realidade de quem sofre fora das telas. Questione sempre os algoritmos de lacração, mas não se permita cair no cinismo de quem ignora a dor alheia só porque está cansado das campanhas nojentas que a mídia faz. Inclusão de verdade não obriga, não força, não despeja personagens substitutos genéricos só para cumprir tabela. Ela se faz com histórias com alma, personagens que erram e acertam, que evoluem, e com enredos em que a diferença não é pauta, é só uma característica da gente. É claro! Mas vamos lá, sem hipocrisia. O que o cinema precisa é de roteiros fechados, de personagens verdadeiros, de histórias que nos façam chorar, rir, sentir vergonha e orgulho, não de slogans importados prontos para viralizar 5 minutos antes do próximo boicote. Filmes sobre diversidade, quando são bons de verdade, não precisam repetir palavras de ordem, nem de manifesto. Precisam apenas te mostrar que no final das contas, a dor e a aventura são coletiva e o aprendizado é de todos. Portanto, da próxima vez que te perguntarem quais filmes falam de inclusão sem lacrar, esqueça das listas com personagens cota, responda com outra pergunta. Você já riu, já chorou, já torceu por alguém que é diferente de você, simplesmente porque ele ou ela parecia ser apenas humano? Se sim, você já entendeu tudo sobre a verdadeira diversidade. E se não, talvez seja a hora de fazer uma maratona desses 5 filmes da lista. Agora deixa aí nos comentários qual filme você acha que aborda diversidade e inclusão sem forçar a agenda.
sem cair na lacração e militância. Mas e aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal para apoiar o nosso trabalho, já aproveita e deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece. Aqui no canal, você faz parte da Resistência Nerd. Um forte abraço e até a próxima!